Louvado e exaltado és o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma semana que se inicia, já agradecendo a Deus nessa manhã de segunda-feira, 3 de julho. Agradecendo a Deus pelo fôlego de vida, agradecendo a Deus por mais essa rica oportunidade, agradecendo a Deus por tudo. Ele sabe da minha eterna gratidão. Nesse momento também desejando a todos um dia abençoado com a graça de Deus, com a proteção de Deus, com a gloriosa paz do Senhor sobre cada família aqui representada em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Deus seja sempre louvado, Deus seja sempre enaltecido. Ao nosso Deus toda a honra, toda a glória. Evangelho, irmãos, não se baseia só em crer, mas se baseia também em padecer. O Evangelho, irmãos, não é só flores, mas também é espinho. E nós precisamos ter isso em mente, que vamos padecer, vamos, mas que no final de tudo vamos ter uma recompensa se não desistir, se não desfalecer. Então continua perseverando no amor fraternal, na humildade e na santidade, para que Deus assim venha ser conosco em todo momento, mesmo padecendo, mas lembrando sempre que no final nós vamos ter uma recompensa se não negarmos a nossa fé, se não abandonar a nossa comunhão com o nosso Deus. Amém? Vamos ver aqui, irmãos, Filipenses, capítulo de número 1, versículo 27. O que o apóstolo Paulo está escrevendo aos irmãos em Filipos. Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente ou ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, isto de Deus, porque a vós vos foi concedida em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes vistos e agora ouvi está em mim. Glória a Deus. Olha, irmãos, a seriedade aqui, irmãos, de servir a Deus, de se portar, ou seja, ser uma pessoa que tenha bom testemunho, que ele viesse ouvir acerca deles uma mesma coisa, quer dizer, que eles tivessem o mesmo sentimento, que um tivesse o mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ano, a mesma fé, ou seja, que eles não viessem na frente ser uma coisa, na presença uma coisa, na ausência que eles fossem outra coisa. Então, que eles fossem o mesmo. Como é bom, irmão, nós sermos o mesmo, tanto na presença como na ausência. Porque até mesmo, irmão, Deus, ele nos contempla, não adianta. Ninguém se esconde diante do olhar dele. Amém? Então, o que ele está falando aqui, irmãos, é que eles viessem permanecer com esse mesmo sentimento, um para com o outro. Para quê? Demonstrar o verdadeiro amor é isso, irmãos. Não na frente fingir algo, a pessoa se ausentou, aí você já está com outro pensamento contrário, totalmente diferente a respeito do irmão. Não, é o que ele está deixando claro aqui, que eles fossem a mesma coisa. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, que esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo.
a mesma fé, com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Ou seja, que ele não viesse perder o ânimo, que a fé dele estivesse aonde? No Evangelho. Que não viesse olhar um para com o outro e estar ali, irmãos, vendo coisas que logicamente ser humano é falha, é imperfeito, mas que a fé deles, o ânimo deles estivesse aonde? No Evangelho. Então, quando a tua fé está no Evangelho, o seu ânimo ele permanece o mesmo. Você continua o mesmo, seja na presença ou seja na ausência, vocês vão estar com o mesmo sentimento, com o mesmo espírito ali, juntamente. Por quê? Porque está olhando para onde? Para o Evangelho, não está olhando para o irmão A, para o irmão B. Então, por isso que ele alerta que seja pelo Evangelho, que o ânimo deles, que a fé dele esteja no Evangelho. Para quê, irmãos? Porque muitas das vezes a pessoa olha para o outro e daqui a pouco já não quer mais servir a Deus, porque a fé não está no Evangelho. O ânimo não está no Evangelho, não está na palavra de Cristo. Porque quando está, irmãos, por mais que ele padeça, por mais que ele sofra, ele não vai de forma nenhuma se frustrar na caminhada, porque a fé dele é firmada em Cristo. E outra coisa, com ele não funciona ter duplo ânimo. De na frente de um ser uma coisa, na ausência já ser outra coisa. Não, porque Deus não abençoa. O verdadeiro amor, irmãos, ele vai falar as verdades, por mais que a pessoa talvez no momento não entenda, mas se ele está pregando, que está nas escrituras, no Evangelho, não tem como você se revoltar contra a palavra de Deus, pois é pela fé que nós estamos de pé. Amém, irmãos? E aí ele diz no 28, e em nada vos espanteis os que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação, isto de Deus. Ou seja, quando o evangelho é pregado, é anunciado, alguém resiste, não quer de forma nenhuma, ele está dizendo aqui para eles que eles não venham se espantar, porque isso já é um indício para aqueles que se perdem, daqueles que não querem dar ouvido. Então, quando não queremos dar ouvido, irmãos, o evangelho é o evangelho genuíno que está sendo ministrado. A pessoa resiste, não quer de forma nenhuma, não se assuste não. Não se espante não. Permaneça com ânimo, com fé no evangelho. Não se entristeça, não saia da presença de Deus por alguém ter lhe afrontado, por alguém ter resistido àquilo que você ensinou, àquilo que você está falando através do Evangelho de Cristo. Porque é isso mesmo, vamos passar por esse tipo de dificuldade, de adversidade, mas não é para que venhamos nos espantar de forma nenhuma, mas perseverar, continuar orando, continuar com ânimo, continuar com fé, aonde? No Evangelho, se firmando a cada dia em Cristo, não em A, B ou C. Em nome de Jesus Cristo, irmãos, para que nós venhamos ter foco, é o alvo, é o céu, é focar em Cristo, não no que o que A, B ou C pensa ou deixa de pensar, é com Ele e Deus. A tua fé, o teu ânimo tem que estar no Evangelho de Cristo, através do Evangelho de Cristo. Amém? Vamos padecer sim, irmãos, vamos sofrer sim, mas vai valer a pena. Aí no 29, porque a vós vos foi concedida em relação a Cristo, não somente crer nele, como também de padecer. Então, se você crê, não crê, creio, mas você está pronto, está disposto a padecer com Cristo. Irmãos, padecer com Cristo é você renunciar primeiramente ao seu próprio eu. É não concordar com tudo que dizem, que não tem base, muitas das vezes não tem fundamento nenhum na palavra, e você sabe que não tem, então você não vai concordar. Então, por você não concordar, muitos não vão entender, vai se enfurecer, vai resistir tudo aquilo que você falar. Por quê? Porque
não estão querendo se submeter à palavra de Cristo, mas a nossa parte continua dizendo ânimo pela fé do Evangelho de Cristo. E quando você olha para o Evangelho, quando você se firma na fé, pode se levantar quem for, pode acontecer o que for, você vai continuar fortalecido em Cristo, você vai continuar firmado em Cristo, mesmo ainda padecendo, mesmo ainda sofrendo, mas vai valer a pena. E ele diz no 30, tendo o mesmo combate que já em mim tendes vistos, e agora os ouvir está em mim. Então não só viram, mas ouvir acerca do que ele padeceu por amor a Cristo. Quando Jesus escolhe Paulo, irmãos, ele ainda era Saulo, ele era perseguidor de cristão, e Jesus, quando escolhe ele, diz lá em Atos 9, no 16, mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E quanto esse homem padeceu, e quanto esse homem fez a diferença no ministério, porque ele não simplesmente pregava por pregar, irmão. Ele vivia o que ele pregava, na prática ele viveu tudo aquilo que ele pregou, mesmo com as suas falhas, mesmo com as suas imperfeições, porque perfeito é Deus, mas ele cumpriu com o seu chamado de maneira linda, de maneira honrosa. Amém? E ele insiste, e ele exorta a igreja de Cristo que faça o mesmo. Porque, irmãos, vamos padecer. Não pense que é só flores, não, que não é não, mas vai valer a pena. Vamos encerrar aqui, irmãos, agora para nós orarmos. Vai valer a pena para todos aqueles que perseverar, que não desistir. 2 Timóteo 2, irmãos, no 11. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos também com ele, reinaremos. E se o negarmos também, ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Olha, irmãos, a promessa é para aquele que guarda, para aquele que não desiste. Então vai morrer, pode até morrer, mas vai reinar. Olha que coisa linda. Palavra fiel é esta. Olha a promessa gloriosa. Palavra fiel é esta. 2 Timóteo, eu estou lendo, irmão. 2 Timóteo 2:11. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Vamos morrer com ele, irmão, sofrendo, padecendo, mas também vamos viver. Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Então acredite que todos aqueles que morreram em Cristo, a Bíblia diz também que vão ressuscitar primeiro. Então vamos ser ressuscitados para a glória de Deus. Se continuar, irmãos, firmes, nós vamos viver. Podemos até morrer, mas vamos viver para a eternidade. Se continuarmos, irmãos, fazendo o quê? Vivendo para Cristo. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, no 12, 2 Timóteo 2:12, se sofrermos também com ele, reinaremos. Oh glória, reinaremos se quê, irmãos? Se sofrer também com ele, vai reinar. Ou seja, você vai padecer aqui, vai sofrer aqui, mas se você não negar, você vai reinar com ele. E se negar, o mesmo texto, irmãos, vai dizer que vai acontecer para os que negarem. Se o negarmos, estou lendo 2 Timóteo, irmão, 2 Timóteo ainda, 2:12. Se sofremos também com ele, reinaremos. Se o negarmos também, ele nos negará. Olha que coisa, irmãos. Então, se nós negarmos ele, ele também nos negará. Mas se sofrermos com ele, nós vamos reinar com ele. A promessa é melhor do que essa, irmãos. Não existe promessa melhor do que essa. Então, mesmo sofrendo, mas você sabendo que depois você terá uma recompensa, vale a pena passar por o que tiver de passar aqui. Mas não podemos negar a nossa fé. Não podemos, irmãos, abandonar a nossa fé. Mesmo
sofrendo, mesmo padecendo, mas vai valer a pena porque nós vamos viver para a vida eterna. Aí no 13, para encerrar, ainda de 2 Timóteo, capítulo 2, 13, se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar a si mesmo. Irmãos, Deus, ele não nega a sua eficácia, a sua palavra. Ele é imutável, ele não muda, então ele vai continuar sendo o mesmo, fiel. Por mais que eu não seja fiel, você não seja fiel, ele continua sendo fiel. E ele vai se manifestar com fidelidade com aquele, logicamente, que se mostra fiel a ele. Amém? Oremos ao Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos. Não negar a nossa fé. Por mais que nós venhamos morrer, mas nós vamos viver para Ele. Por mais que nós venhamos sofrer, padecer, mas com Ele nós vamos reinar. Então vale a pena sofrer, mas sofrer obedecendo a palavra dEle. Amém, irmãos? Oremos. Que Deus nos ajude a obedecer. Mesmo padecendo, irmãos, mesmo crendo, obedecendo, vamos padecer, entenda, mas vai valer a pena, amém? Oremos. Deus justo, Deus fiel, graças e graças eu te dou neste momento, nessa hora, Pai justo, Pai querido, nos ajuda, Pai, a ser fiel a Ti, meu Deus, até a morte. Por mais que nós venhamos sofrer, padecer, mas a Tua palavra nos garante que vamos reinar contigo. Mas se o negar ao Senhor, se negarmos ao Senhor, o Senhor também nos negará. Deus, o Senhor continua fiel, meu Pai, a nos sustentar, meu Pai, nos ajuda a ser fiéis a Ti, nos ajuda a ser, Pai, pessoas que vêm amar o nosso próximo de verdade, nos ajuda, Pai amado, a fazer o que é justo, o que é reto, porque somente o Senhor tem esse poder de nos moldar, de nos transformar. Deus abençoa todos que ouviram, que estão orando, que estão precisando do Teu auxílio. Visita cada família aqui, Pai, que está ouvindo, visita as necessidades do Teu povo. Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.